Quando começou o conflito na Ucrânia, eu vou te relembrar o motivo de por que começou o conflito na Ucrânia. Em 2008, documentos da CIA, documentos secretos que foram revelados pelo jornalista Julian Assange, esse que está em prisão perpétua na Inglaterra, e você não vê um jornalista da grande mídia falando sobre liberdade de imprensa quando é contra ele, né? Quando é sobre ele, né? Que seja preso e tudo mais por fazer o trabalho dele. Esses documentos revelaram que os Estados Unidos sabiam que se houvesse a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia invadiria a Ucrânia. Por quê? Porque o norte da Ucrânia, uma bomba, uma ogiva nuclear, chegaria de lá a Moscou em menos de 2 minutos. Não daria tempo nem da Rússia saber o que está acontecendo. Mais do que isso, como tem fronteira, mesmo se a Rússia conseguisse interceptar essa ogiva nuclear, antes ela explodiria em território russo e a radiação emanaria para Moscou de qualquer maneira. Ou seja, ia matar milhões de russos, a Rússia ficaria com uma arma apontada para sua cabeça 24 horas por dia. Lembrando, esse é o número de bases militares que os Estados Unidos têm no mundo. Tem uma aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro, a base de Alcântara, tem uma base militar americana lá. Olha só, na Europa, em volta da Rússia. Nem Rússia nem China, em volta da China também. Nem Rússia nem China tem bases militares em volta dos Estados Unidos. Nem Rússia nem China. Você vê aqui muitas. A Rússia aqui tem várias. Se tivesse uma na Ucrânia, aí a coisa ia ficar feia. Pois bem, houve em 2014 um golpe de Estado na Ucrânia, um golpe de Estado nazista. Inclusive os bolsonaristas que queriam dar golpe de Estado no Brasil, naquela Sarah Winter, Sarah Giromini, ela falava, vamos ucranizar o Brasil. Esses nazistas aí brasileiros queriam fazer o mesmo que os nazistas na Ucrânia. Metade da Ucrânia, a Ucrânia é um país dividido, metade da Ucrânia se considera russo, metade da Ucrânia se considera ucraniano. Então, o que aconteceu? Depois desse golpe de Estado, começaram a ter atentados terroristas no lado da Ucrânia, que se considera a Rússia. A parte mais próxima da Rússia ali, realmente eles se consideram russos. Inclusive teve um plebiscito lá em 2015, 91% da população disse que queria se anexar à Rússia. Ok. Acontece que logo depois do golpe de Estado entrou um governo ali, o governo Zelensky, que era 100% alinhado aos Estados Unidos. Se fosse comparar com o governo da América do Sul, é como se fosse o governo Fernando Henrique Cardoso, como se fosse o governo Bolsonaro na época do Trump, assim, alinhado 100% ao que o chefe manda, o Macri na Argentina, para comparar aí com nomes que talvez você saiba. O Aécio Neves seria assim, se fosse presidente do Brasil, ou seja, 100% subserviente aos interesses americanos. O que aconteceu foi que ele falou, vamos entrar na OTAN, vamos colocar base militar americana aqui na Ucrânia. Quando isso estava para se tornar uma realidade, a Rússia entrou na Ucrânia. Aí o que acontece? Aí começou aquilo ali. Lembrando, a parte onde a Rússia entrou, eles se consideram russos. A Rússia foi avançando, e para essa, como eles chamam, operação militar, a Rússia contratou um grupo de mercenários. Grupo de mercenário é gente que você dá dinheiro e eles matam quem quer que seja. O líder desse grupo de mercenários, que chama Grupo Wagner, olha essa coisa, é um grupo nazista, viu? O líder desse grupo ele é nazista também. A Rússia está lá para desnazificar a Ucrânia, mas o grupo contratado é um grupo, é parte, viu? Eles têm 25 mil soldados de mais de 1 milhão que a Rússia tem. Eles não são aí nem 5%, são 2% aí, menos de 2% até, que a Rússia tem 1 milhão e 200 mil soldados. São menos de 2% do exército, mas esses menos de 2% é um grupo nazista de mercenários. O dono desse grupo se chama Prigozhin. Prigozhin é a pronúncia do sobrenome dele em russo. Não sei como é que a mídia está chamando ele no Brasil, mas em russo é Prigozhin. Esse Prigozhin, ele sempre teve a confiança do Putin, do presidente Putin, porque ele fornecia catering, ou seja, ele fornecia comida para o Putin. Para quem não sabe, governos que estão contra os Estados Unidos, geralmente eles têm muito medo de serem envenenados, de acontecer alguma coisa. Um ex-presidente da Ucrânia que estava contra os Estados Unidos, ele foi envenenado. Olha só como ele era e como ele ficou depois. Ele foi envenenado, assim, olha só o que aconteceu com o cara. Então, pois bem, então o Putin confiava nesse Prigozhin, porque ele fornecia ali a comida do palácio. Inclusive ele era chamado na Rússia de o chefe do Putin. Chefe não de ser o chefe, mas chefe de cozinha do Putin. Tá, o grupo dele se tornou um grupo mercenário e começou a atuar lá na Ucrânia. O que aconteceu é o seguinte, esse grupo começou a querer mais e mais grana da Rússia. Eu quero mais grana, quero mais arma, quero isso, quero aquilo. E ele tem canais no Telegram com milhões de seguidores. Ele começou a fazer um tipo de propaganda contra o exército russo. Praticamente falando, olha, quem faz tudo sou eu, o exército russo é despreparado, os únicos preparados aqui são os meus soldados. O que foi cada vez mais irritando o governo russo, principalmente o Ministério da Defesa da Rússia. Ok, aí agora vem a parte ali que é a cereja do bolo. De repente, Prigozhin grava um vídeo
Aparentemente ele tinha tomado algumas, porque ele estava estranho ali, pelo que eu li na imprensa russa ele estava estranho. E ele fala que teve um ataque da Rússia aos próprios russos, ao grupo dele, e que ali morreram pessoas, ele não diz quantas pessoas morreram, e que por conta disso ele ia marchar para Moscou e ele ia dar um golpe de Estado no Putin, ele ia tirar o governo. Primeiro ele não cita o Putin, ele cita o ministro da Defesa da Rússia. Depois, um segundo vídeo, aí ele já estava 100% sóbrio, ele cita o Putin. Começaram fake news na imprensa, em toda a imprensa ocidental, de que, olha, o grupo Wagner está chegando à Rússia, o grupo de libertação Wagner está chegando à Rússia, eles estão com o apoio dos soldados russos, por onde eles passam os soldados russos estão mudando de lado. Isso tudo é mentira. Tudo mentira, mas uma mentira atrás da outra. E as pessoas iam acreditando nisso. Eu via nas redes sociais e eu ficava pasmo como as pessoas, depois de tanta mentira da imprensa nos últimos anos, inclusive quando começou o conflito lá em fevereiro, março, abril do ano passado, era tanta mentira sobre isso, as pessoas acreditando naquilo. Eu pensei, tem duas chances aí. A primeira é que isso é tudo uma grande armação. E é provavelmente o que foi. A segunda é que ele realmente tenha se rebelado, mas o vídeo ali onde ele mostrava, olha, a Rússia matou os meus soldados, aquilo era mentira. E que os Estados Unidos deu mais grana para ele. Pois bem, eis que ele vai chegando, as informações desencontradas, olha, ele tomou uma cidade, olha, ele já está a 100 quilômetros de Moscou, olha, ele está não sei onde. Primeiro ele estava a 400 quilômetros, aí a Rússia fechou as estradas, aí depois estava só 100. O governo russo tem os mísseis mais precisos do mundo, mísseis hipersônicos, mísseis supersônicos, mísseis que conseguem levar 15 mísseis dentro daquele. Tem um novo míssil russo que ele leva 15 outros hipersônicos dentro dele, ou seja, além dele ir acima da velocidade do som, ou seja, para ele chegar lá ia demorar menos de um minuto, ele ainda tem outros 15 dentro dele, ou seja, é um que vira 15, vira 16 no caso, né? Tem 15 mais. Tá. Não faria sentido, a Rússia não ia fechar a estrada, tá só o comboio lá do cara, ia matar todo mundo, você faz. Ele dizia ter 25 mil soldados. A imprensa falando que ele ia acabar da golpe de Estado. A Rússia tem 1.200.000 soldados. Ele tinha 25 a 30 tanques, não se sabe quantos. A Rússia tem 4.000 tanques. Ele não tem nenhum helicóptero, nenhum avião. A Rússia tem mais de 10.000 helicópteros e aviões. Como é que esse cara vai conseguir dar um golpe de Estado na Rússia? Pô, se ele entrar aí com o grupo dele, com o armamento que ele tem, num paísinho pequeno aí da África, da Ásia, um país pobre, é capaz dele não conseguir dar o golpe de Estado. Mas eu vou falar na Rússia, mas a chance é zero. Pois bem, eis que, de repente, aí começaram a falar que o Putin tinha fugido, que o presidente da Bielorrússia tinha fugido, o presidente da Bielorrússia é o maior aliado do Putin. O pano de fundo disso tudo é o seguinte. Essa semana, o Lula fez um discurso elogiando o Banco dos BRICS e falando que o papel do FMI, o papel do Banco Mundial na economia mundial é um papel fracassado e que ele não vê a hora da Dilma começar a assinar empréstimos para os países em desenvolvimento se desenvolverem. E que, olha, eu não quero mais fazer transação em dólar. Por que quando eu compro com a China eu tenho que comprar em dólar? Por que quando eu compro com a Argentina eu tenho que comprar em dólar? Eu não vou mais começar a usar o dólar. Quando o Lula fez o discurso está todo no Plantão Brasil. Você vê a cara dos outros líderes mundiais. O Macron tá para mudar de lado. O Macron estava encantado com o Lula. Depois do discurso, o Macron aplaudiu, pegou o Lula pelo braço assim, e o Lula nem olhando para ele assim. Enquanto o Lula falava, o Macron ficava assim. Eu pensei, pô, o Macron tá apaixonado pelo Lula. Bom, pegar a França, que é um dos principais países da Europa, fazer mudar de lado para o lado dos BRICS, é uma pancada muito forte nos Estados Unidos e na OTAN. Pois bem, enquanto isso, os BRICS começaram a receber pedidos de adesão de vários países. Eu falei assim, só na semana passada e retrasada são mais de 5 países aí grandes. Eu falei Paquistão, Bangladesh, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Os BRICS vão controlar mais de 80% do petróleo do mundo. Você sabe, eu sei, que quase todas as guerras do mundo são por causa de petróleo ou por causa de gás natural, enfim, matriz energética. Aí os BRICS, que é o grupo ali que tem Brasil, China, Rússia, Índia, e vai ter esses países todos, vão ter mais de 80% do petróleo do mundo e vão parar de usar o dólar em transação. Sabe o que vai acontecer? O imperialismo norte-americano acaba. Isso vai entrar em todos os livros de história, viu? Em todos eles. Prepare-se. Falou.